Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas claro, para isso eu preciso da sua companhia. Hoje é sábado, dia 9 de julho e o Expresso União já está no ar. E eu começo o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente nós estamos sendo transmitidos na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo, que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, todas as nossas programações ao vivo. Tá vendo como é muito simples? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 77.114 novos casos de Covid-19 em 24 horas aqui no Brasil e confirmaram mais 266 mortes por complicações associadas à doença nesse mesmo período. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, que foi divulgada na noite de ontem. Segundo a pasta, o estado de Mato Grosso do Sul não enviou o balanço do dia. Com essas novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia chega a 32.830.844 e o total de óbitos alcançou 673.339. Ainda falando de pandemia, em 1 ano e meio após a aprovação do uso emergencial, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu o pedido de registro definitivo da vacina Coronavac contra a Covid-19. O pedido foi enviado pelo Instituto Butantan ontem, mas a informação só foi divulgada hoje pela manhã pela agência. O imunizante está aprovado no Brasil desde o dia 17 de janeiro do ano passado para adultos e crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A autorização, no entanto, prevê apenas o uso emergencial. As áreas técnicas da Anvisa analisarão o registro definitivo em até 60 dias. Assim como as demais vacinas contra a Covid-19, o pedido terá análise prioritária. Essa não é a única pendência da Coronavac na Anvisa. Na próxima quarta-feira, dia 13, o órgão vai discutir a autorização para o uso emergencial do imunizante em crianças de 3 a 5 anos de idade. E, gente, falando em saúde, no dia 1º de julho foi comemorado o dia da vacina BCG. A aplicação da vacina acontece nos primeiros momentos após o nascimento e é obrigatória desde o ano de 1975. O dia da vacina BCG é comemorado em 1º de julho, data da criação dessa importante vacina. No Brasil, ela começou a ser usada em 1927. De acordo com estudos, a eficácia da BCG é grande, principalmente na forma disseminada da tuberculose, em que a vacina garante cerca de 78% de proteção. A vacina da BCG, ela protege as nossas crianças contra as formas graves da tuberculose. A tuberculose em forma de meningite e a tuberculose disseminada, que a gente chama de tuberculose miliar. Principalmente isso, né? Diminui a incidência, mas principalmente a gravidade. A tuberculose, uma doença que até o meio do século passado era uma doença muito temida, né? Porque não tinha tratamento, não tinha perspectiva quando a pessoa adoecia. Depois, com a vacina BCG que surgiu antes, já houve um alento para a população, porque essa vacina conferia uma proteção sem produzir doença. De acordo com o médico Daniel Marinho, a recomendação da aplicação da vacina BCG é nas primeiras 12 horas do nascimento da criança. Prioritariamente, de preferência, nas primeiras 12 horas de vida. Caso não seja possível, por alguma contraindicação, se a criança tiver menos de 2 quilos e precise ganhar peso para receber a vacina, e essa vacina pode ser postergada para 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida.
mas o mais precoce possível. Desde 1976, o Ministério da Saúde tornou obrigatória a administração da BCG em crianças no Brasil. E ela não previne o adoecimento, mas ela previne as formas mais graves, por isso ela é obrigatória. E a recomendação é que seja vacinadas as crianças ainda na maternidade. Cerca de 15 anos, a enfermeira Vanderlei Ribeiro é uma das responsáveis em aplicar a vacina na maternidade escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza. A gente se sente muito aliviado de saber que o bebê sai daqui já vacinado. Porque, na realidade, antes não era assim. O bebê tinha que procurar o posto, né, a mãe, para poder fazer essa vacina. Mas, como agora já sai... Agora não, como eu te falei, tem uns 15 anos que eu faço essa vacina. Atualmente, as mães com essa história do Covid, elas ficam com receio de procurar posto, né? Mas, como sai da maternidade vacinado, já é um grande alívio. Sueli Santos, que recentemente se tornou mãe, comentou sobre a importância da aplicação da vacina no seu filho. Para proteger ele de doenças. Me sinto confortada, né? Sabendo que ele está protegido. E, amigos, a prática de exercícios físicos sem o acompanhamento de um profissional adequado pode acarretar em várias consequências negativas para o corpo humano, como quedas, torções e até mesmo lesões mais graves. Por isso, o acompanhamento é a chave para uma prática segura. A prática de exercícios sem acompanhamento profissional ou a busca de academias com o objetivo de aderir a um programa intensivo de malhação é uma atitude comum, mas vale ressaltar que exercícios feitos de forma errada podem causar problemas. Rômulo Lima, educador físico, fala da importância de um acompanhamento profissional para a prática de exercícios físicos. A principal importância na prática, né, de um profissional é o acompanhamento, a segurança, né, e toda a desenvoltura do aluno. Melhora na condição física, as avaliações físicas que a gente promove, né, prevenção de lesões, cuidados em relação a essas lesões e todo o suporte que a gente dá em relação a todo o desenvolvimento na prática da atividade. O educador físico enfatizou quais os riscos de praticar exercícios sem acompanhamento e quando as dores pós-treino podem ser alertas para lesões. O principal risco é justamente também trazendo para essa questão das lesões, tá bom? Você sem um acompanhamento, você pode promover um exercício errado que pode lhe trazer um prejuízo muito grande, né? A gente tem dentro da atividade física muitos movimentos aleatórios, mas todo o suporte é dado pelo profissional. Quando você pratica essa situação sem um profissional, você pode acarretar graves lesões, né, e prejuízos à sua saúde. Você promove aquele exercício e logo depois você continua sentindo dores localizadas, né, aquela dor que vem e que fica ali, pode ser um sinal sim de alguma lesão. A gente tem várias avaliações, né, para ver essa questão. Às vezes você está de compensação de um músculo para o outro e a gente promove essas avaliações para prevenir esse tipo de lesões. Vanessa Boaventura, que faz da prática de exercícios um estilo de vida, relatou há quanto tempo se dedica às atividades e frisou a importância de ter acompanhamento com profissional qualificado. Eu pratico desde uns 18 anos e faz um tempinho. Mas sempre. De uns 10 anos para cá com acompanhamento. Eu faço meu personal e sempre fiz musculação. Sou adepta realmente da musculação. A gente consegue fazer de uma maneira mais correta, de conseguir elevar mais uma carga, né? Porque tá ali junto com o profissional, sem se lesionar, sabe, né? Exatamente seu limite. Então, eu acho muito importante nessa parte. É isso, importante sempre contar com acompanhamento qualificado. E, gente, no Brasil, aproximadamente 278 mil casais em idade fértil não conseguem ter um filho. A fertilização é uma alternativa para esses casais que querem construir uma família.
No Brasil, aproximadamente 278 mil casais em idade fértil não conseguem ter um filho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e sociedades científicas, de 8 a 15% dos casais possuem algum problema de infertilidade. Esse fator é definido pela incapacidade de um casal conseguir alcançar a gravidez após 12 meses de relações sexuais regulares sem uso de contraceptivos. As dificuldades para engravidar atingem casais de todas as classes. A medicina reprodutiva é uma especialidade desenvolvida pela ciência para auxiliar na realização do sonho de ter um filho. Remédios Pacheco, especialista em reprodução humana, falou das dificuldades que normalmente casais enfrentam quando buscam uma gestação. As dificuldades mais comuns são, eu vejo mais em que a demora que esse casal tem em conseguir chegar ao médico especialista. Tanto na rede do SUS, principalmente, como na rede privada. Na rede privada, eu vejo que o médico, o ginecologista generalista, fica segurando muito essa paciente, em termos de tentar fazer tratamentos que ele considera mais simples. Muitas vezes ele não investiga a paciente, sem saber nem a causa da infertilidade, ele fica tentando estimular a ovulação para fazer o que a gente chama de coito programado, sem saber nem a causa da infertilidade. Então, nesse meio, tem pacientes já de idade avançada, pacientes que têm endometriose e não são diagnosticadas, pacientes que têm trompas obstruídas ou que o fator é masculino, que o sêmen do marido é ruim. A ginecologista especialista em reprodução humana explicou o que corresponde o tratamento da fertilização in vitro. A fertilização in vitro é um tratamento de reprodução assistida que a gente considera padrão ouro, que resolve a maioria dos problemas de reprodução assistida. A gente não diz que existe um tratamento que seja 100% de taxa de sucesso em reprodução, como também não existe nada que seja 100% de tratamento em medicina. Mas se a gente for comparar a taxa de sucesso da reprodução assistida, da fertilização in vitro, com a taxa de sucesso da gravidez espontânea para um casal que teoricamente não tem nada, a taxa de gravidez da reprodução da fertilização in vitro varia de 35% a 50%. De acordo com Remédios Pacheco, existe a fertilização in vitro a baixo custo e não tem diferença nenhuma da FIV convencional. Esse cadastro ele é feito pela internet. O casal se cadastra pela internet, tem os critérios de inclusão, então, principalmente a idade da mulher, que ela tem que ter menos de 40 anos, e tem um valor da renda do casal, que quando ele entra para se cadastrar tem lá todas as informações. Quando ele se enquadra nesse programa, o tratamento sai mais barato. Ela não tem nenhuma diferença do outro tratamento que é feito para as mulheres que fazem a FIV a custo normal. Com mais de 1.000 pessoas inscritas, a ação já auxiliou no nascimento de mais de 100 bebês. O programa, pioneiro nas regiões Norte e Nordeste, tem uma média de 100 atendimentos por ano. E mudando de assunto, você costuma pesquisar o preço dos produtos em supermercados? Se a resposta for não, é melhor começar a pôr em prática. O Procon Fortaleza realizou uma pesquisa onde mostrou mais de 300% de diferença de preços. Uma pesquisa de caráter informativo aos consumidores, que é realizada mensalmente. É uma pesquisa realizada em 24 supermercados das 12 regionais da Prefeitura, e é uma pesquisa que é realizada de acordo com os 70 itens, que são 70 produtos considerados de primeira necessidade pelo consumidor. Então, entra aí frutas e legumes, por exemplo, produtos de higiene, produtos de limpeza, carnes, aves. Então, são 70 itens mais procurados pelo consumidor, que são utilizados no seu dia a dia. Então, essa pesquisa que o Procon realiza é mensal e tem o caráter de informar os consumidores os preços daqueles produtos que eles mais procuram nas compras que são realizadas para a sua residência. Então, é por isso que é importante o consumidor buscar essa pesquisa e fazer um comparativo de preços daqueles itens, para saber se onde ele está comprando está dentro dessa média. Tivemos diversos produtos com variações
acima, inclusive, de 300%, que foi o caso, por exemplo, do mamão, que a gente encontrou uma variação de 308%, 308,17%, né, entre os supermercados. Além do mamão, a gente também identificou a cenoura, o tomate, o pimentão e a cebola, que tiveram uma variação acima de 180%. Então, isso identifica que o consumidor ele realmente precisa pesquisar para poder ter uma economia no final da sua compra. Então, a gente identifica essa relação dos produtos, faz esse comparativo entre os supermercados e a gente sempre encontra grandes variações nessa pesquisa. Então, isso demonstra que realmente o consumidor também precisa pesquisar para poder saber se aquele produto está valendo ou não a pena levar naquela hora que ele está dentro do supermercado. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Esse mesmo que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas para você que prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por lá você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora o Expresso vai para uma breve pausa, mas fica aí que no próximo bloco tem muito mais informação. Já já eu estou de volta. Estamos de volta com o nosso Expresso. Olha, gente, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil tem 152 milhões de eleitores habilitados para votar nas eleições desse ano, um aumento de 2,9% em comparação a 2020. O Tribunal Superior Eleitoral registrou no último sábado, dia 2 de julho, 152 milhões de brasileiros aptos a votar. O número é 2,9% maior que a quantidade de eleitores em 2020, quando foram registrados 147 milhões de pessoas aptas a ir às urnas. É o nível mais alto desde 2008, ano do primeiro registro histórico listado nas estatísticas do TSE. Nesses últimos 14 anos, o número máximo de eleitores havia sido alcançado em 2019, com 147,8 milhões. A maior parte da população habilitada ao pleito de outubro tem entre 45 e 59 anos. E o valor médio da gasolina nas últimas 3 semanas caiu 90 centavos aqui no país, invertendo aquela tendência de alta que vinha se verificando desde o início do ano. O estado com menor valor médio do litro da gasolina comum na última semana é o Amapá, que está vendendo o litro a R$ 5,54. Já o estado com maior valor médio é o Piauí, com R$ 7,25. Os dados fazem parte do levantamento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, publicado na sua página da internet. O litro de gasolina mais barato encontrado pela agência na semana entre 3 e 9 de julho foi de R$ 5,22 no Amapá, na capital, Macapá. O litro de gasolina mais caro no período foi pesquisado foi aqui no Ceará, vendido a R$ 8,52 na cidade de Crateús. Preços ainda menores ou maiores podem ser encontrados pelo país em postos que não fizeram parte dessa pesquisa da ANP. E a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza está realizando uma ação com o objetivo de estimular as vendas na capital cearense. Você confere mais detalhes com a repórter Nayara Mello. Com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, acontece a ação Centro Premiado até o dia 11 de julho, que vai sortear prêmios para os consumidores que comprarem nas lojas participantes. Essa é a 4ª edição da campanha, que tem o objetivo de impulsionar as vendas logo no início do segundo semestre. Assis Cavalcante, presidente da CDL, detalha os locais das lojas participantes e os prêmios que os consumidores irão concorrer. As lojas do centro, Monsenhor Tabosa e demais bairros podem participar desse grande evento. E os lojistas que vão ter dentro de suas lojas a campanha, sendo credenciados pela campanha,
E os seus consumidores poderão participar desse grande momento. Serão 2 caminhões em prêmio, 5 bicicletas e 2 motos. Gilson Carneiro, diretor comercial de uma das lojas participantes, fala da expectativa para a campanha. A expectativa é excelente. Devido à experiência de outras campanhas passadas, o aumento da minha venda nesse período de 1º a 11, eu estou contando de 30% a 35%. O diretor comercial também falou que a campanha impulsiona o comércio, aumentando significativamente suas vendas, e relatou quais ações a loja realiza neste momento. Todas essas campanhas que nós participamos, já foram várias, umas 20 campanhas do CDL, todas elas têm um aumento significativo. Nós colocamos produto em promoção, certo? A gente feita a loja, a gente coloca, faz um encarte direcionado só para essa campanha, certo? Como também os produtos, a gente seleciona alguns produtos para colocar com a mais de desconto maior do que a gente pratica. Para participar da campanha, basta o consumidor realizar uma compra no valor de R$ 30 em uma das lojas participantes. A cada compra nesse valor, o cliente ganha um cupom. Em seguida, o participante precisa apenas fazer o cadastro no site da CDL Fortaleza. O sorteio será realizado no dia 21 de julho. E segundo uma pesquisa realizada pelo Serasa, o número de idosos endividados está aumentando aqui no Brasil. O número de endividados acima de 60 anos cresceu entre 2021 e 2022, segundo dados da Serasa. Os números mais recentes de abril mostram que a lista dos devedores nesta faixa etária ganhou 751.745 pessoas em um ano. Muitos deles aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Ao todo, o país tem 66,1 milhões de endividados, recorde histórico da série iniciada em 2016. Antes, o pico do endividamento havia sido atingido em abril de 2020, com 65,9 milhões de devedores. Em abril de 2021, havia 10,7 milhões de pessoas acima de 60 anos inadimplentes. As dívidas atuais somam em média R$ 4.107,03. Neste ano, são 11,4 milhões, uma alta de 7%. Os dados mostram que houve aumento na inadimplência em todas as faixas etárias. O maior crescimento se deu no grupo dos mais jovens, de até 25 anos, com uma alta de 9%. E o segundo maior salto foi entre os mais velhos. E foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto que visa o maior controle para concessionárias de água e luz. Foi aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados o projeto que visa reforçar a obrigação de concessionárias tanto de serviço público como as companhias privadas de água e luz de cumprir as regras da Lei de Defesa dos Direitos do Usuário de Serviços Públicos. Desde 2017, em vigor, a lei disciplina as formas de participação dos usuários dos órgãos públicos e estatais da União, estados, municípios e Distrito Federal, principalmente as reclamações relacionadas à prestação dos serviços públicos em geral. O texto aprovado substitui o projeto de lei do deputado Célio Studart, que previa a aplicação direta dessa legislação às concessionárias do serviço público. Hoje, a lei prevê a aplicação subsidiária dos seus dispositivos aos serviços públicos prestados por particular. Para o relator, deputado André Figueiredo, a lei atual é imprecisa porque faz referência apenas a órgãos públicos, o que pode levar a entender que sua aplicação está restrita aos serviços públicos prestados diretamente pelo Estado, excluindo aqueles oferecidos por empresas particulares. O deputado André Figueiredo incluiu os regimes de prestação privada como responsáveis pelo serviço público em diversos artigos da lei, que tratam da preservação de direitos dos consumidores. O objetivo é resguardar os direitos dos usuários, indiferentemente de quem esteja prestando o serviço, destacou o parlamentar.
Agora, a proposta que tramita em caráter conclusivo ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. E os usuários que realizam compras internacionais terão um impacto econômico em relação à nova instrução normativa, sobre mercadorias importadas, publicada pela Receita Federal. A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União, no último dia 23 de junho, uma instrução normativa que dispõe sobre a declaração e o controle do valor aduaneiro de mercadorias importadas. A nova instrução normativa irá gerar um impacto significativo na comercialização de produtos por meio das plataformas digitais. Essa instrução normativa, de certa forma, ela favorece a comercialização dos produtos comercializados no país. É interessante observar que parte também dos produtos que são comercializados no país são adquiridos através dessas plataformas, o que significa dizer que você terá um repasse e um custo maior pela transação dessas plataformas. De acordo com o economista Ricardo Coimbra, a nova instrução pode gerar uma maior competitividade entre as plataformas. É interessante também observar que nesse momento, com a forte elevação dos preços dos combustíveis, esse tipo de comercialização ele também está sendo impactado pelo custo logístico, ou seja, elevação da tributação vai impactar efetivamente na comercialização e na aquisição desses produtos pelos consumidores, porque fica mais caro, bem como também ficando mais caro o custo logístico nesse momento. Pedro Hudson prefere fazer suas compras em plataformas digitais. O estudante não concorda com as novas instruções estabelecidas. Eu costumo fazer as minhas compras em plataformas digitais, porque além de ser mais prático, tem uma grande variedade de produtos e um preço acessível, diferente do comércio local, que quando oferece o produto não é um preço acessível. Essas compras eu faço no intervalo de 2 a 1 mês e geralmente são acessórios eletrônicos. E quanto ao reajuste no preço, caso a documentação seja insuficiente por parte do vendedor, eu não acho isso justo. O comprador ele não tem que se submeter a pagar um valor a mais por causa de um erro do vendedor. E a indústria cearense mostrou recuperação e avançou 5,3% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado. O resultado foi melhor do que a média nacional no mesmo período, segundo o IBGE. Os dados da pesquisa industrial mensal ainda mostram que na passagem de abril para maio, a indústria do Ceará teve o quarto melhor desempenho aqui do país, com um avanço de 3,2%. Na média móvel trimestral, há um avanço de 1,9%. O resultado nesse mês de maio mostra que a indústria local está se recuperando após iniciar o ano cambaleante. No entanto, no acumulado do ano, ainda há retração de 6,2% no acumulado. E, gente, segundo os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, foram registradas quase 2 milhões de contratações com carteiras assinadas só no mês de junho. Até maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de 277.018 novos empregos formais. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou em junho, foram registrados 1.960.000 contratações com carteiras assinadas e 1.683.942 desligamentos. Vladson Viana, presidente do Cine-IDT, falou um pouco sobre quais os segmentos que mais geraram empregos e em quais regiões. Conforme os dados do CAGED para o mês de maio, o país teve um saldo de mais de 177 mil novos postos de trabalho. O setor que mais gerou postos de trabalho foi o setor de serviços, que é uma característica da economia brasileira, principalmente relacionada às micro e pequenas empresas. Esses postos de trabalho, quando a gente vai fazer o olhar regional, eles foram distribuídos, foram gerados, na sua grande maioria, na região sudeste e também, em segundo lugar, na região nordeste. Todas as 5 regiões brasileiras tiveram saldo positivo, com destaque para o centro-oeste,
cujo índice variou 0,94%. Em termos absolutos, estados com maior saldo mensal em maio foram São Paulo, com resultado positivo de 85.659 postos, uma variação positiva de 0,67% em comparação a abril. Minas Gerais, com 29.970 postos, com variação de 0,68%, e Rio de Janeiro, com 20.226 postos de trabalho e variação de 0,61%. Ainda em termos absolutos, Sergipe, Roraima e Amapá foram os estados com menor saldo. Vladson Viana falou ainda o que representa os números do CAGED e quais as expectativas para o segundo semestre. O CAGED é digo assim que é um censo, né? Então ele puxa hoje toda a base de dados de registro de contratos de trabalho através do e-social. Então é uma base importante, é uma base bem completa que nos possibilita planejar políticas públicas para facilitar, para gerar mais oportunidade para os trabalhadores brasileiros que buscam se inserir no mercado de trabalho formal. A economia brasileira vem apresentando sinais de retomada, né? À medida que a cobertura vacinal vai aumentando, um arrefecimento da pandemia, isso dá uma segurança sanitária para que os empreendedores voltem a investir e com esses investimentos gerando os novos postos de trabalho. Então, a nossa expectativa, o que os dados apresentam, é que a economia continuará crescendo e gerando empregos durante todo o segundo semestre e gerando aí, tendo um bom saldo de oportunidades para todos os trabalhadores brasileiros. Fabiana Conceição falou há quanto tempo busca uma oportunidade e que tem esperança de conseguir em breve. Eu estou mais de 3 anos. Acho que vai dar certo, eu creio, né? Primeiramente, eu tenho fé em Deus que vai dar certo, né? Aí Deus está na frente. O presidente do IDT incentivou as pessoas na sua busca por uma oportunidade de trabalho. Para o trabalhador que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, eu gosto sempre de dizer o seguinte: não perder a esperança, persistir, resistir, sempre buscar o sistema público de emprego, o Cine estadual, aqui no Ceará, no nosso caso é o IDT, que você vai poder encontrar as oportunidades para lhe ajudar a se inserir no mercado de trabalho formal. É isso, gente. O Expresso de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e até segunda. Estou te esperando no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.